E se eu te disser que você não está vivendo realmente a realidade, mas apenas sintonizando em uma frequência dela? Hoje o nosso assunto vai ser esse, a ideia de que você não está vivendo a realidade, mas apenas sintonizado em uma frequência dela. Essa ideia, ela pode ser compreendida a partir de uma interpretação ampliada do conceito da física, especialmente quando a gente pensa em natureza vibracional da matéria e na existência de múltiplas possibilidades coexistindo. Na física, tudo que existe pode ser descrito em níveis fundamentais como energia e vibração. Partículas não são objetos sólidos no sentido clássico, mas padrões que se manifestam de acordo com determinadas condições. Além disso, nossos sentidos captam apenas uma fração extremamente limitada dessas manifestações. A luz visível, por exemplo, representa apenas um pequeno intervalo dentro de um espectro muito mais amplo de frequências eletromagnéticas. Isso significa que há muito mais acontecendo ao mesmo tempo do que nós somos capazes de perceber. A partir dessa base surge uma interpretação. A realidade não seria única, fixa e absoluta, mas composta por múltiplas possibilidades coexistentes, organizadas em diferentes níveis de frequência. Em vez de um único mundo sólido e definitivo, haveria uma espécie de campo vasto de estados possíveis, onde diferentes configurações da realidade existem simultaneamente. Nesse contexto, a experiência que a gente chama de realidade é apenas o resultado de uma sintonia. Assim como o rádio, que capta apenas uma estação por vez, apesar das inúmeras transmissões que estão sendo feitas ao mesmo tempo. A consciência, ou o nosso sistema perceptivo como um todo, acessa apenas uma faixa específica desse campo de possibilidades. Essa frequência definiria quais eventos, formas e interações se tornam perceptíveis e concretos para nós. Essa ideia conversa com os conceitos da física, com a interpretação que ela faz, que considera a existência de múltiplos estados possíveis antes da observação, como acontece em certos entendimentos da mecânica quântica. Antes de uma medição, um sistema pode ser descrito como uma superposição de possibilidades. A realidade que se observa seria então uma atualização específica dentre muitas alternativas viáveis. Quando a gente traz a noção de frequência para esse cenário, a gente pode imaginar que diferentes versões da realidade não estão separadas por distância, mas por estado frequencial. Elas coexistem, mas elas não interagem diretamente porque elas estão fora de sintonia entre si. Cada uma representa uma configuração consistente do universo, com suas próprias relações, eventos e estruturas. Dessa forma, viver não é atravessar uma única linha fixa de acontecimentos, mas experimentar continuamente uma entre várias trajetórias possíveis. Pequenas variações, seja nas condições iniciais, nas interações ou até na forma como esses sistemas evoluem, podem corresponder a mudanças sutis de frequência, fazendo com que a gente alcance realidades ligeiramente diferentes. O que chamamos então de mundo real é, portanto, uma manifestação específica dentro de um conjunto praticamente ilimitado de possibilidades coexistentes. Dessa forma, a gente consegue entender que nós não estamos imersos em uma realidade única e absoluta, mas acessando continuamente uma configuração específica do universo.
uma entre muitas determinadas pela frequência na qual a gente de alguma forma sintoniza. Isso também tem muito a ver com a física, numa interpretação que a física faz dos muitos mundos. Nessa interpretação de muitos mundos da física, cada vez que alguma coisa poderia acontecer de mais de uma forma, o universo não escolhe apenas uma forma. Todas as possibilidades se realizariam, mas em ramificações diferentes da realidade. Agora, se a gente conectar isso com o conceito de frequência, cada uma dessas versões da realidade seria uma faixa diferente dentro de um espectro enorme. Você, eu, cada um, na verdade, estaria sintonizado em apenas uma dessas faixas, uma versão específica, onde certas escolhas, eventos e circunstâncias se concretizam nela. E isso leva à ideia de múltiplas versões de você mesmo. Da mesma forma, no conceito da física dos muitos mundos, seria as várias possibilidades diferentes sendo realizadas. Numa realidade, você tomou uma decisão X, na outra, você tomou o Y. Em cada decisão, gera um desdobramento diferente, criando versões da sua vida com caminhos distintos. A ligação com a física vem de dois pontos principais. Primeiro, a chamada superposição quântica, onde um sistema pode existir em vários estados ao mesmo tempo antes de ser observado. Em algumas interpretações, esses estados não desaparecem. Eles continuam existindo, mas em realidades separadas. A segunda forma é o papel do observador. Quando você experimenta a realidade, você não está criando todas as possibilidades. Você está, na prática, acompanhando uma delas. É como se a sua consciência estivesse travada em uma linha específica entre várias possíveis. Então, aquelas versões diferentes de você, como a gente vê, por exemplo, nos filmes, nas séries, seriam, pensando dessa forma, resultados de todas as variações possíveis da sua vida acontecendo em paralelo, mas inacessíveis entre si, porque estão em frequências diferentes. Um ponto importante é que essas versões não interagem e nem se encontram, porque cada uma está coerente dentro da sua própria realidade. A separação não é espacial, é de estado, como canais diferentes ocupando o mesmo espaço, mas sem interferência direta, no exemplo do rádio, por exemplo. Ou seja, a ideia de múltiplas versões de uma mesma pessoa é uma explicação de como a física descreve as possibilidades, não como alternativas que se anulam, mas como caminhos que podem coexistir, cada um com sua própria continuidade. Agora, supondo que saúde, prosperidade, relacionamento, etc., sejam frequências. Pensa assim, saúde, prosperidade, qualidade de relacionamento não são frequências físicas como as ondas de rádio, mas são estados que emergem de vários fatores combinados. Fatores biológicos, psicológicos, comportamentais e até do ambiente. Quando esses fatores se organizam de certa forma, eles produzem um padrão estável, quase como um canal da sua vida. Por exemplo, alguém que tenha bons hábitos, uma regulação emocional, um ambiente favorável, essa pessoa tende a experimentar mais saúde, mais estabilidade em todos os níveis. Já outra pessoa com padrões diferentes entra em um ciclo completamente distinto, completamente diferente. Esses ciclos parecem frequências porque são repetitivos e até previsíveis, num período de tempo. A analogia com o rádio, por exemplo, funciona dessa forma, não porque muda de realidade, mas porque muda o conjunto de condições que determina qual padrão da realidade você está vivenciando. Ou seja, você não está pulando para uma outra versão do universo, você está alterando variáveis dentro desse mesmo universo.
E isso te leva a resultados diferentes que podem parecer outra linha de vida. Saúde, prosperidade, relacionamento, então, não seriam frequências externas que você sintoniza diretamente, mas estados que você constrói, que você reforça ao longo do tempo. Eles vão depender de como você pensa, de como você age, como você reage emocionalmente, comportamentalmente, as questões que te rodeiam, vão depender do ambiente em que você vive, né, em que você está inserido. Quando esses elementos entram em coerência, eles criam um padrão estável e é isso que dá a sensação de estar em uma frequência diferente. Agora, um ponto interessante: pequenas mudanças nesses fatores podem, ao longo do tempo, te deslocar para esse outro padrão. É como ajustar o dial do rádio, bem devagarzinho. No começo vai aparecer aquele ruído, né? Depois você começa a clarear o som até que você encontra realmente a nova estação e fica estabilizado. Então é uma coisa gradual, dificilmente você vai pular de um estado para o outro. O famoso salto quântico. Pode vir a acontecer alguma forma sim, mas é mais difícil. É muito mais comum que seja gradualmente essa mudança, dependendo de todos os fatores que dependem de você e o ponto crucial do ambiente que você está inserido. Vamos supor que alguém consiga mudar um padrão interno, a forma de pensar, de agir, de reagir às coisas que acontecem, entendendo realmente que essa é a maneira correta de modificar a sua realidade, principalmente financeira. No entanto, essa pessoa está inserida em um ambiente desorganizado energeticamente, um ambiente que tem muitas discussões, que tem pessoas que não acreditam nesse modo de agir, um ambiente repleto de desvalorização pessoal constantemente. Como vai acontecer essa mudança? Será que é impossível essa pessoa mudar o padrão dela? Não é impossível, mas também não acontece de um jeito que a gente imagina, assim, idealizado, fácil. Se a gente pensar em frequência como um padrão estável de vida, o ambiente tem um peso enorme, porque ele funciona como um campo de reforço constante. Ele fica pressionando ali. Mesmo que você mude internamente, tudo ao seu redor continua empurrando você de volta para aquele padrão antigo. Então, nesse caso, a mudança acontece, mas ela pode ser entendida em 3 níveis, que não podem ser ignorados. O primeiro nível é a mudança interna, sempre. Essa é essencial. Quando alguém altera de verdade a forma de pensar, de agir, de reagir, essa pessoa começa a interromper os ciclos automáticos. Isso já cria micromudanças, decisões melhores, menos reatividade emocional, mais clareza. Isso é o início da troca de frequência. Aí vem o segundo ponto, que muita gente subestima, que é o ambiente. Se você continua cercada por conflitos, desvalorização, descrença, esse ambiente funciona como um sistema que tenta te puxar de volta. Ele funciona dessa forma, assim, pressionando mesmo, uma pressão social, porque mudou, de repente, sempre foi assim, agora está diferente, isso afeta seu emocional, isso vai te dar um desgaste mental. E aí, nesse caso, a mudança interna, o primeiro fator, que é a mudança interna, começa a sofrer abalos, né? Porque você começa a ter que lutar consigo mesmo para enfrentar essa pressão toda que está ao seu redor. Por isso que é importante tentar reconfigurar o ambiente, nem que seja aos pouquinhos. E é aí que entra o terceiro nível, que é o mais importante, que é a estratégia. Não basta pensar diferente, você precisa criar condições práticas para sustentar esse novo padrão.
E isso pode significar reduzir a sua exposição a quem te desestabiliza, né? Mesmo que você não consiga sair totalmente do lugar, criar espaços próprios de estabilidade, uma rotina pessoal, uma rotina de estudo, uma rotina de trabalho, um silêncio para você planejar suas ações, se conectar com referências externas que te reforcem esse novo padrão. Pode ser conteúdo que você estuda, livros, vídeos aqui, pode ser pessoas que você conviva, mentores, experiências que você pode pegar como exemplo. Começar a tomar decisões concretas que ao longo do tempo vão te afastar desses ambientes. A mudança, então, não é um salto, é um processo de transição entre padrões que você vai ter resistência ali no meio. É muito importante lembrar que se o ambiente permanecer o mesmo por muito tempo, o ambiente vai vencer. Por isso que é muito importante criar setores de proteção. Então a lógica é essa, você começa mudando por dentro, sustenta isso com esforço consciente e usa essa mudança para gradualmente sair desse ambiente fisicamente, né, se for possível, ou funcionalmente, que é as formas como a gente já falou aqui, né? Sair funcionalmente é você meio que se blindar, arrumar espaços isolados só para você. E a mudança interior é muito importante, principalmente quando a gente fala em ambiente, a gente fala em pessoas que estão ao nosso redor. Então a mudança interna, o fortalecimento interno é o essencial, é o mais importante para você manter essa nova frequência de mudança, para ela se estabilizar e reforçar tudo que está ao redor. Porque a gente fala muito que a nossa energia, a nossa vibração contagia o ambiente. Por isso que ela tem que ser ela tem que ser muito forte. Se ela não for forte, o ambiente, a energia, a vibração do ambiente vai contagiar você novamente. Por isso que muitas vezes perde-se a força, né, a vontade, o interesse, porque se deixa dominar. Então essa mudança começa dentro de você, mas ela só se consolida quando o contexto externo também parar de te sabotar, ou quando você se tornar forte o suficiente para não depender mais dele, né, desse contexto externo. E que na prática quase sempre envolve mudança de cenário em algum nível, mesmo que seja a blindagem. Porque nem sempre é possível a gente sair de um ambiente, né, ou se afastar de pessoas que nos contagiam, que nos puxam para baixo. E aí entra as nossas técnicas trazidas pelo mestre Saint Germain. E aí tem uma frase, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tô aqui, olha, deixa eu fazer assim, que assim acho que dá para ver melhor. O livro de ouro é esse aqui. Aqui, olha, só para vocês verem, tá aqui grifado esse trecho que eu vou ler aqui para vocês, ó. Cessai de dar poderes a condições externas, a pessoas, a lugares, ferramentas e coisas, pois somente o eu sou é o poder de reconhecer a perfeição em cada um e em todas as partes. Então agora, só para finalizar, um pequeno decreto que a gente pode usar todos os dias, tá? Então, primeiro ele começa assim: quando pensais na expressão eu sou, significa que já sabeis que tendes o Criador, o Todo-Poderoso em ação, atuando em tua vida. Não permitais que falsas avaliações, conclusões e palavras continuem governando e limitando-vos. Lembrai constantemente, aí vem o decreto: eu sou vida, opulência e verdade já manifestadas em mim. Eu sou vida, opulência e verdade
já manifestadas em mim. Assim, lembrai-vos desta presença invencível, mantendo a porta aberta para que ela, a presença eu sou, mostre em vossa manifestação externa toda a sua perfeição. Então, vamos praticar esse decreto, eu vou deixar ele aqui por escrito. Então, toda a explicação, para quem precisa da explicação científica, eu já dei lá no começo. E aí é isso, como é algo gradual, algo que a gente tem que praticar, algo que a gente tem que fortalecer a nossa mudança interna para conseguir até modificar o nosso ambiente, ou pelo menos para a gente se blindar da pressão externa do ambiente, seja ele dentro da sua casa, do seu trabalho, ou num contexto mais amplo, vamos usar esse decreto para que a gente consiga se fortalecer a nossa mudança interna. Então, vamos repetir aqui. Eu sou vida, opulência e verdade já manifestadas em mim. Eu sou vida, opulência e verdade já manifestadas em mim. Se você tiver aqui, ó, o japamala, esse aqui é um japamala de olho de tigre, de 108 contas, tá? Não precisa ser de olho de tigre, não precisa, pode ser do que você quiser, pode ser até ser de miçanga, se você tiver. Esse é o de 108 contas, é aquele grandão. Se você não tiver esse, mas tiver esse aqui é o de 28, isso também é uma pulseirinha, eu não vou colocar porque ela tá um pouquinho pequena e já quebrou. Então esse é o de 28 contas. Você pode usar, não é preciso fazer várias vezes para dar 108, não. Você pode utilizar mesmo esse pequenininho aqui, tá? Mas você pode utilizar repetindo o decreto. Eu sou vida, opulência e verdade já manifestadas em mim. Eu sou vida, opulência e verdades já manifestadas em mim. Eu sou vida, opulência e verdades já manifestadas em mim. Você pode fazer assim, como um hábito antes de dormir ou na hora que você acorda, tanto faz seja no 108, se seja no de 28. Se você quiser usar junto com o Ho'oponopono, também pode. Eu sou vida, opulência e verdade já manifestada em mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sou vida, opulência e verdade já manifestadas em mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pode, tá? Não é necessário, pode. Se você quiser utilizar o japamala para reforçar esses decretos, é uma forma também de você fazer com mais consistência. Mas o importante não é a quantidade de vezes que você faz. O importante é você estar concentrada, estar realmente conectada com o sentimento, tá? É você prestar atenção em cada palavra que você fala, realmente para que essas palavras penetrem dentro de você, penetrem no seu inconsciente, no seu consciente e inconsciente e penetre no seu sentimento, no seu chakra cardíaco aqui. Se você quiser, você pode utilizar em cada chakra. Eu sou vida, opulência e verdade já manifestadas em mim. Eu sou vida, opulência e verdades já manifestada em mim. Eu sou vida, opulência e verdades já manifestada em mim. Vai fazendo no percurso dos 7 chakras também. Pode pôr apenas a mão no peito, aqui no coração e falar algumas vezes que você quiser. O importante é que você sinta essa presença. Mestre Saint Germain já deu tudo isso para nós. Assim como Jesus, ele só traz para nós a nossa força, o nosso poder pessoal. É isso que a gente tem que tomar posse do nosso poder pessoal, da nossa força. Então, por hoje, eu finalizo esse vídeo por aqui, lembrando que agora os vídeos terão esse contexto sempre de espiritualidade prática, mas baseados nas lições dos mestres da Fraternidade Branca, tá? E aí a gente vai introduzindo chakras, Ho'oponopono, como eu fiz hoje aqui. Vamos falar de reencarnação, vamos falar de um monte de coisa que tem a ver com todas essas explicações que nos dão
e nos trazem o nosso poder, a nossa força pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, já sabe, deixa aqui o seu like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Também, se não for inscrito, se inscreva no canal. Clica no sininho para acionar todas as notificações para que você esteja ligada a esses mais e mais conteúdos desse teor que vão chegar sempre aqui no canal. E recomenda também, se você tiver, conhecer pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, recomenda aqui o canal para que essas pessoas também participem aqui. Deixe o seu comentário, fala o que você achou, o que você sente, se seu ambiente é assim também. A gente vai interagindo aqui, é um prazer para mim interagir aqui com vocês. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!